Seja muito bem-vindo aos Segredos da Logística. Eu sou Rubens Higueira e eu ajudo profissionais de logística a ganharem mais de R$ 8.000 batendo as suas metas na logística. E o nosso tema de hoje é uma ferramenta. Eu vou mostrar uma ferramenta que é fundamental para você bater as suas metas no dia a dia da logística. Bom, vamos lá. Quando a gente está realizando a melhoria de algum processo que a gente precisa para melhorar aquele processo, para conseguir bater uma meta, é necessário, eu costumo dizer que é necessário você ter em mãos uma caixa de ferramentas. Sim, é uma caixa de ferramentas. Eu gosto de usar essa analogia porque a gente chama realmente de ferramentas. Pensa no seguinte, né? A gente está precisando melhorar um processo e eu gosto de usar muito a analogia de carro. Por que eu falo muito sobre carro? Carro é algo que está muito presente, né, na vida de todo mundo, né? Sempre alguém tem algum conhecimento. Alguns têm mais conhecimento, outros têm menos, mas o carro é algo que está muito presente no nosso dia a dia. Então eu gosto muito de usar a analogia do carro. Então vamos lá, pensa no seguinte. Seu carro está com um problema no motor, certo? Algo não está funcionando corretamente. E aí você precisa fazer o quê? Você precisa levar o carro no mecânico. É o cara que entende de carro. E para ele mexer no motor, para ele conseguir descobrir o que está acontecendo e para ele resolver aquele problema, ele precisa da caixa de ferramentas dele. Com as ferramentas certas em mãos, ele vai conseguir o quê? Conseguir identificar o problema no seu carro e vai conseguir arrumar o seu carro. E aí vai voltar a funcionar da forma esperada, voltar a funcionar de forma adequada. E pensa que nesse exemplo o carro ele é um processo. E melhorar o carro, arrumar o carro, é bater a sua meta. Então, se você está precisando melhorar o seu processo para conseguir bater uma meta, você tem que ser igual a um mecânico. Você tem que ter uma caixa de ferramentas à sua disposição para você poder usar. E é claro que não basta só ter a caixa de ferramentas. Você tem que saber qual ferramenta que você vai usar e tem que saber também como usar aquela ferramenta. Afinal, não adianta nada você ter ali em mãos, à sua disposição, uma caixa cheia de ferramentas e você não sabe usar. As ferramentas vão ser inúteis. É como se você precisasse colocar um prego, né, na parede e para fazer isso você estivesse usando um serrote ao invés de um martelo. Já pensou o que vai acontecer? Você tem ferramentas, mas você está usando a ferramenta errada e da forma mais errada ainda. E desse jeito dificilmente você iria conseguir atingir sua meta, que é o quê? Colocar o prego na parede. Então você precisa realmente ter uma caixa de ferramentas à sua disposição, saber quais ferramentas você tem que usar, em qual momento e como usar. E dentro dessa sua caixa de ferramentas, para que você consiga ali bater as suas metas na logística, uma das ferramentas fundamentais para você realmente ter à sua disposição para isso é a matriz de esforço e impacto. E o que é, né? E por que a matriz de esforço e impacto ela é fundamental para você bater as suas metas na logística? Tem um motivo por quê. E para você entender o porquê, você precisa entender, para você entender, né, a importância dessa matriz de esforço e impacto, você precisa entender como funciona todo um processo de melhoria de resultados. Um processo de melhoria de resultados, ele está totalmente relacionado a uma meta que precisa ser atingida, um resultado que precisa ser melhorado, né? É uma meta que você precisa atingir, né? Então quando você usa um processo para melhoria de resultados, o que você está buscando? O atingimento de uma meta. Você está buscando bater uma meta. E aí, durante todo esse processo de melhoria de resultados, tem um momento que toda a equipe que está lá envolvida, que está participando das discussões, está lá envolvida para bater aquela meta, a equipe propõe uma série de soluções. Uma série de soluções que poderiam ser implementadas, que poderiam ser implantadas para conseguir atingir aquele objetivo. E eu te falo uma coisa, numa reunião dessas, é muito possível você gerar muito mais do que 10 soluções.
Não existe um número ideal de soluções. Ah, você tem que achar 5 soluções, 10 soluções. Você tem que deixar as ideias fluírem. É muita ideia fluindo. E aí essas ideias elas vão fluindo e você vai ter uma lista de possíveis soluções ou de propostas que você precisa avaliar. E pensa no seguinte, cada uma dessas soluções que foi pensada para te ajudar a bater aquela meta, cada uma delas, cada uma delas vai requerer o quê? Ela vai querer um certo nível de energia, um certo nível de investimento, inclusive. De repente você vai ter que colocar uma grana para fazer com que ela aconteça. E essa energia e esse investimento, ele representa o quê? O esforço que você precisa para implantar aquela solução. Então, algumas soluções que foram pensadas nessa reunião, pode ser que elas tenham um esforço baixo, ou seja, elas vão requerer pouca energia e pouco investimento, e outras pode ser que tenham um esforço muito alto, que realmente demande muito tempo, muito esforço para você conseguir implementar, ou muito investimento para conseguir implementar. E, além disso, você tem o quê? Cada uma dessas soluções que foram pensadas, que foram propostas, cada uma delas vai ter um diferente impacto no resultado que você está buscando, no atingimento da sua meta. Então, você vai conseguir avaliar se elas têm um impacto realmente alto, ou seja, quando você implementa aquela ação, você implementa aquela solução, ela vai ter um impacto muito forte no resultado, no atingimento da sua meta, ou não, se ela vai ter um impacto baixo. E com a utilização da matriz de esforço-impacto, você consegue visualizar isso de forma muito clara. Quais são as soluções que terão um menor esforço e um maior impacto para que você consiga bater a sua meta. E é exatamente isso que você precisa identificar quando você faz uma matriz de esforço-impacto. Afinal, uma solução que tem um esforço menor, o que ela significa? Significa que o tempo que você vai precisar para conseguir implementar é rápido. E como essa solução, além de ter um esforço menor, ela teve um alto impacto, o que significa? Ela, além de ter pouco tempo para implementar, ou seja, ela é rápida para implementar, quando ela for implementada, o impacto vai ser significativo no seu resultado e na sua meta. Então, você precisa realmente aprender a usar essa ferramenta. É por isso que você tem que usar e aprender a usar a matriz de esforço-impacto. Para quê? Para ajudar a identificar essas soluções, que são as soluções que vão ajudar você a bater a sua meta. E deixa eu te mostrar aqui, para te ajudar a compreender ainda mais a importância dessa ferramenta, um exemplo real do nosso dia a dia, né? Do nosso dia a dia na logística. Quantas vezes você já não viu uma solução, né? Uma proposta de uma solução que era considerada salvadora da pátria? Aquela solução que realmente resolveria todos os seus problemas. E essa solução chamada, vamos assim dizer, salvadora da pátria, ela foi colocada de lado. Por que ela foi colocada de lado? Porque o investimento ele era muito alto, muito elevado, para que você conseguisse implementar aquela solução e por alguma razão a empresa não topou seguir com aquele investimento adiante. Por quê? Porque nem estava tão claro assim que todo aquele investimento iria realmente ter um retorno, né, no nível proporcional ao que seria investido. Porque não estava tão claro que se você implementasse aquela ação que requeria um investimento alto, que o impacto também seria alto. No final das contas, o que interessa? Quanto maior for o seu investimento, quanto mais você está investindo em alguma coisa, né, mais se espera, né, do benefício. Todo mundo realmente a contrapartida, né? Quando você está implementando alguma coisa que tem um investimento alto, espera-se que o retorno seja alto. E se o retorno não for alto, não faz muito sentido você investir muita grana, muito dinheiro para implementar aquela ação. Não faz sentido. E olha, a gente costuma, né, achar que tudo precisa de muito dinheiro ou tudo é muito complexo para melhorar os resultados, para que a gente consiga atingir a meta.
É normal, a gente está sempre com essa mentalidade que nós vamos ter que investir isso, tem que investir aquilo. Nem sempre é assim. E isso é o que realmente é o mais incrível, né? Muitas vezes, uma solução realmente simples, muito simples mesmo, ela simples, ela é rápida de implantar e ela já coloca você muito mais perto da sua meta. Então, às vezes tem soluções que são tão simples que às vezes a gente até, vamos assim dizer, negligencia de tão simples que ela é. A gente fala, não, deixa ela quieta, não vamos nem fazer. A gente fica muitas vezes com a cabeça focada no que é mais complexo, no que vai requerer uma grana muito mais alta, um investimento mais alto. E como eu disse, o simples, às vezes, te dá um resultado muito bom. E já é suficiente para te colocar mais próximo da meta. Será que o simples sozinho vai resolver? Pode ser que não resolva sozinho, pode ser que só implantar aquela solução simples não seja suficiente para você bater a meta, mas que ela muitas vezes te coloca já muito mais próximo da sua meta, isso ela faz. Então, eu sempre gosto de contar uma história do que eu já tenha vivido, né, na minha experiência. E aí eu vou te contar essa história uma vez quando eu estava trabalhando no centro de distribuição e a gente estava com um problema seríssimo de divergências nas entregas. Isso é algo comum, muita gente tem esse tipo de problema. E o nosso problema, a gente estava realmente, nossos erros estavam chegando direto já nos nossos clientes, nos clientes externos e também nos nossos clientes internos, que eram as filiais que a gente abastecia pelo nosso CD. E a gente tinha uma meta, né? A equipe inteira tinha uma meta de acurácia nas entregas. E a gente não estava batendo essa meta. O pedido não podia ter divergência e o resultado estava bem ruim, estava tendo muita divergência. E a gente, após analisar, né, tudo que estava acontecendo ali no dia a dia, a gente chegou a algumas soluções. E teve uma solução que a gente implantou ali na operação que não custou praticamente nada. E ela era tão simples que a gente conseguiu colocar no dia seguinte para rodar. E a gente ficou realmente até com raiva. Poxa, por que a gente não fez isso aqui antes? Era uma coisa tão simples, estava no nosso rosto, na nossa frente, na nossa cara. E a gente não fez. Ficou com raiva porque podia ter feito isso antes. Mas tudo bem. Faz parte do processo de melhoria contínua. O que você não pode é continuar não batendo a meta. Se uma coisa era tão simples, se estava na sua frente e você não fez, tudo bem. Se você identificou agora e começar a fazer agora, tá ótimo, tá melhorando de forma contínua. E o que aconteceu? O esforço era tão baixo de você implantar essa solução, como eu disse, não requeria dinheiro nenhum, praticamente nada, e você conseguia implantar já no dia seguinte. E essa ação, qual foi para resolver esse problema dos erros, né, das divergências nas entregas? A gente mudou a forma como a carga, depois que ela era separada na área de stage, né, e ela estava separada e conferida, como que ela ficava segregada nessa área para expedição, lá no stage to dock. E havia faixas pintadas no piso, né? Só que o que acontecia com essas faixas? Muitas vezes as cargas, nem sempre elas eram do mesmo tamanho, da mesma quantidade, você tinha mais pallets, menos pallets. E isso fazia com que as cargas avançassem, né? A marcação de uma outra carga. Por quê? Porque era no piso. E o que a gente fez? E como essa marcação era no piso, a chance de poder misturar a carga era muito grande. E na hora de carregar, acontecia o erro. Bom, o que a gente fez? A gente simplesmente colocou alguns pedestais, correntes, e a gente fez uma separação, não no piso mais, era uma separação mais alta, onde realmente estava bem claro que aquelas cargas aqueles pallets eram para aquela filial, para aquele cliente, estava tudo segregado de forma muito mais robusta, vamos assim dizer. E depois que a gente fez isso, não só essa ação, mas algumas outras ações que nós tomamos, fez com que a gente conseguisse bater essa meta e reduzisse ali, significativamente as divergências dos pedidos, né, nas entregas. E, inclusive, essa solução, quando ela apareceu no momento que a gente estava fazendo um Game Walk, porque a gente foi tentar entender o que estava acontecendo realmente todo aquele processo. E durante o Game Walk, a gente conseguiu realmente perceber que as condições físicas
não estavam adequadas para a operação e que poderiam levar ali os operadores a cometer algum erro no momento do carregamento dos caminhões. E, bom, a gente conseguiu, com uma ação simples e mais algumas outras ações, trazer o resultado para dentro da meta e bater aquela meta de divergência dos pedidos. Agora, isso tudo que aconteceu lá foi porque a gente estava envolvendo as pessoas certas. Os operadores participaram, os líderes participaram, todo mundo que tinha que participar participou. E uma coisa que eu costumo dizer, né? A forma errada, né? Uma matriz de você fazer isso, qual que é? Numa matriz de esforço-impacto, você consegue, quando você monta uma matriz de esforço-impacto e você termina esse trabalho todo nessa reunião, você consegue visualmente identificar o que a gente chama de Quick Wins. O que é o Quick Wins? Quick Wins são as ações que você precisa priorizar. As ações que, quick de rápido no inglês, win de vitória, de vencer. Então assim, são as ações que quando você implanta, você tem uma rápida vitória. É rápida a implantação e o resultado também é muito bom. Essas ações é que você vai ver quando você termina a sua reunião para montar a matriz de esforço-impacto. Só que não dá para você conduzir essa reunião e querer fazer toda essa matriz só você, sem envolver as pessoas certas. Sabe por quê? Porque no momento da elaboração da matriz de esforço-impacto, muito provavelmente vão surgir soluções que que vão envolver outras áreas, que não são necessariamente uma área que você trabalha. Então vai estar envolvendo outras áreas diferentes da sua. Então vão surgir muitas soluções que vai precisar que estejam presentes todas as pessoas que possuem conhecimento do real esforço que vai ser necessário para executar uma determinada solução. E qual que realmente vai ser o impacto quando você implantar a solução naquele processo. E se não tiver participando dessa discussão todas as pessoas que são realmente ligadas àquele processo e que conhecem bem aquele processo, o que pode acontecer? Essa solução que você está avaliando, qual o nível de esforço que ela tem para implementar, qual que é o impacto que ela vai ter quando for implementada, essa avaliação ela pode ser feita de forma incorreta. E se você classificar uma solução de uma forma, como assim dizer, errônea, como ela sendo uma solução de baixo esforço, e na hora de implantar, ela realmente, na prática, ela é muito diferente daquilo, né? Ela requer um investimento, por exemplo, para que ela consiga ser implementada, ela requer um esforço muito maior do que foi avaliado durante aquela reunião. O que vai acontecer? Essa solução vai ser colocada num plano de ação, vai virar uma ação, certo? Para que um responsável execute aquela ação, só que ela vai voltar para a equipe que definiu, né? Vai voltar aquela ação falando, olha, é inviável a implantação. Vocês estão falando aqui que é simples, que é fácil, não é verdade. Não é verdade, não é tão simples assim, eu preciso de um investimento, de repente a área não tem verba, e o impacto nem é tudo isso que vocês estão falando. Então já pensou, se você não traz as pessoas corretas para discutir cada uma das soluções, você pode realmente falar que uma solução que seria rápida de implantação e que teria um alto impacto, e na verdade não é. E isso é muito ruim, né? Isso é péssimo, porque todo o trabalho que você fez naquela reunião, você já perdeu uma solução que poderia ter sido melhor discutida e de repente ela poderia até ter sido colocada num segundo momento, porque naquele momento seria muito complicado fazer a implantação dela. Então, por isso que eu falo que quando você tenta fazer uma matriz de esforço-impacto sozinha, aumenta muito a sua chance do quê? De você cometer um erro. E o que era para ser, né, essa ferramenta da matriz de esforço-impacto, que é para ser uma ferramenta para ajudar você a bater sua meta, ela vai acabar não surtindo nenhum efeito. Por isso que fazer isso sem convidar, sem envolver as pessoas relacionadas àquele
processo e que tenham muito conhecimento sobre aquilo, não vai trazer para você o resultado que a ferramenta pode te dar. E agora, se você realmente quer fazer certo, se você quer usar essa ferramenta da forma correta, se você tem realmente que entende que essa ferramenta ela é fundamental, e eu te falo, ela é fundamental para você conseguir atingir a sua meta. Você precisa começar certo desde o início. E o que é começar certo desde o início? Significa ter as pessoas participando desse processo desde o início, as pessoas certas. As pessoas que têm que realmente discutir as soluções. As pessoas que depois vão ser responsáveis por implantar, por implementar cada uma dessas soluções. Então, para você começar certo, você tem que começar dessa forma. Quando você começa trazendo as pessoas que têm que participar, as pessoas que estão envolvidas diretamente no processo, você já está com o primeiro passo para ter sucesso na utilização da ferramenta. Então eu te disse, se você quer usar da forma certa a ferramenta, você precisa começar certo. E começar certo significa o quê? Significa ter as pessoas certas envolvidas desde o início da discussão. Bom, e o que são as pessoas certas? As pessoas certas são aquelas pessoas que estão diretamente envolvidas com o processo e que têm conhecimento bem amplo do processo. Bom, e assim, às vezes as pessoas que estão lá também, lembra o seguinte, numa reunião de definição, né, de discussão do esforço, impacto, de soluções, você precisa trazer pessoas também que tenham condições de tomar decisões. Por quê? Não adianta o cara participar de uma reunião e falar, não, olha, eu vou ter que validar isso lá com o meu gestor. Não, tem que sair de lá validado. Então o gestor dele devia estar na reunião. Porque se ele não tem condições de falar que dá para fazer aquilo, então está errado. Tem que ter pessoas que conheçam bem o processo, pessoas que conheçam bem o processo, que consigam também que consigam também tomar decisões. Certo? Então, assim, logo após o levantamento das propostas, né, das soluções propostas, e ainda antes do início da discussão do esforço da matriz de esforço-impacto, se quando você levantou todas as soluções propostas, você percebeu que, opa, tem algumas pessoas que são muito importantes, porque nós estamos falando aqui de soluções que estão envolvendo outras pessoas, e essas pessoas não estão presentes, elas estão ausentes, eu sugiro fortemente que você remarque essa discussão, remarque a reunião. Você levantou lá uma lista com 10 soluções, ok? E aí você olhou na sua sala. Na sua sala falou, poxa, aquela tal pessoa era muito importante estar aqui, porque essa solução aqui está diretamente relacionada à área dela. De repente ela mandou uma outra pessoa para participar. E fala assim, você está seguro para participar dessa discussão e tomar a decisão? Se aquela pessoa não estiver segura para isso, aí talvez o melhor era remarcar essa reunião e trazer realmente quem consiga ter realmente condições de tomar uma decisão, tá bom? Então, para você não ter perda de tempo. Você pode pensar assim, poxa, mas já está todo mundo ali na reunião, eu vou desmarcar por causa de uma. Você pode ter que desmarcar por causa de uma, porque aquela solução pode ser a solução, de repente, mais importante de todas, e aquela pessoa que está ausente, ela não vai conseguir dar a opinião dela, não vai conseguir se comprometer. E é isso que eu quero dizer para você. Por que é muito importante que todas essas pessoas que são realmente envolvidas com o processo, as pessoas que são necessárias para tomar decisão, por que elas precisam estar presentes? Então, assim, é algo que eu costumo dizer o seguinte, não tem jeito, não é negociável, tem que estar, para não acontecer uma situação dessa. E assim, outro motivo por que elas precisam estar, porque assim, quando estão todos juntos, todas as pessoas que estão lá envolvidas com o processo estão juntos, cada um deles vai discutir cada solução e vai alocar em um dos quadrantes dessa matriz de esforço-impacto. E cada solução em um quadrante significa uma coisa. E para que as pessoas que estão nessa reunião consigam realmente chegar nessa conclusão, ela tem que ser fundamentada por quem conhece bem as atividades. As atividades onde aquela solução, onde vai ser necessário implantar aquela solução. E aí aquela pessoa ela vai falar. Então, para você chegar a uma conclusão, precisa que alguém
fale sobre aquilo, fundamente sobre aquilo. E aí você consegue avaliar e consegue falar se você concorda que ela tem um esforço alto, que ela tem um esforço baixo, que ela tem um impacto alto ou que ela tem um impacto baixo. E aí você vai conseguir distribuir isso de uma forma muito mais precisa dentro dos quadrantes da matriz de esforço-impacto. E, além disso, esse profissional, ele, além de explicar o nível de esforço, né? Porque ele vai explicar para todo mundo, olha, o que precisa ser feito para executar aquela ação, né? E vai falar sobre as dificuldades que ele teria para implantar. E também, né, se aqui tem alguma dificuldade, de repente não tem nenhum. E também, com base em tudo isso, a gente vai poder discutir realmente se ela faz sentido ser uma ação que deve ir para frente ou não. Né? E além desse ponto, que já é muito importante, que é você ter a pessoa explicando qual que é o esforço para implantar uma determinada solução, tem um outro ponto que é também que é um outro porquê, né? Um outro porquê para que essas pessoas necessárias estejam presentes nessa discussão da matriz de esforço-impacto. O outro ponto é o seguinte, por que elas precisam, né? Vamos lá. Porque essas soluções, após validadas, onde todo mundo chegou no consenso, todo mundo discutiu, depois que elas são validadas, elas vão para onde? Elas vão fazer parte de um plano de ação. Bom, nesse plano de ação, ele vai mencionar, entre outras coisas, o responsável por aquela ação e o prazo de conclusão. Então, assim, o responsável pela ação, né, por implantar aquela ação, ele tem que estar ciente daquela ação, ele tem que estar ciente do que estão falando. E se ele não estiver presente na reunião, como é que ele vai ter ciência? Vai tomar ciência depois? Não dá. Por isso que ele tem que estar junto. Por isso que ele tem que estar presente. Porque ele tem que ter ciência da ação que foi consensada, que tem que ser implantada. E também ele vai ter concordado com aquela ação. Então ele já vai estar ciente e já vai estar com a concordância dele. Isso gera o quê? Gera um comprometimento dele. E além disso, alguém vai virar para ele e falar, olha, essa ação é de sua responsabilidade. Qual que é o prazo que você entende ser necessário para você implementar essa ação? E ele vai informar qual que é o prazo que ele precisa para implementar. Então, o nível de comprometimento dele é altíssimo. Por quê? Porque ele concordou com a ação e ele também já informou, inclusive, um prazo para a conclusão. E é isso que você precisa. Você precisa, daqui para frente, ter o quê? Um bom plano de ação, um plano de ação muito bem elaborado, rodando, e um comprometimento dos responsáveis por cada uma das ações pela sua execução dentro do prazo. Então, por isso que é muito importante as pessoas certas estarem envolvidas desde o início desse processo, para que você tenha um altíssimo comprometimento deles com o resultado daquilo. Porque se você não tiver o comprometimento deles, é muito complicado você conseguir bater a sua meta. Então não adianta, isso é um erro quando as pessoas definem ações e a pessoa não está presente na discussão. Esse é um grande erro, as pessoas não podem definir uma ação para uma pessoa que não está lá, a pessoa não está nem sabendo daquilo. Ah não, a ação é tal e tem que concluir até o dia tal. Mas, poxa, o responsável por ela não sabe o que é. E não sabe nem se, as pessoas não discutiram se é possível implantar. Então, esse é um grande erro. Então, quando você for definir ações, as pessoas que serão responsáveis por cada uma das ações têm que estar presentes. É claro, se você tiver com o gestor daquela pessoa e aquela pessoa falar, não, o responsável por essa ação vai ser tal pessoa e essa pessoa responde para ele, não tem problema nenhum. Ele é o gestor da área, ele é o gestor daquela pessoa. Aí tá ok. Mas se não tiver ninguém, não dá para você delegar uma ação que a pessoa não sabe nem que ela está sendo responsável. E olha, isso acontece com mais frequência do que você pode imaginar. E aqui eu queria, então, você entendeu, né, o porquê que é importante você ter pessoas certas envolvidas desde o início, para que ela consiga explicar o esforço de implantar uma determinada solução, para que ela consiga mostrar as dificuldades,
quais são ali os caminhos críticos para ela e também para que ela consiga se comprometer, porque ela vai ser a responsável pela execução daquela ação e se comprometer com prazo para concluir aquela ação. Por isso é muito importante você estar com as pessoas certas, envolvidas desde o princípio. E aqui eu queria dar para você uma dica sobre esse processo da matriz de esforço-impacto. É muito importante, né, que a gente não saia querendo implantar todas as soluções que foram propostas. Como eu disse, numa reunião você pode ter mais de 10 soluções propostas. Não existe um número ideal, mas você pode ter muita solução, você pode ter muita ideia. E o que você precisa? Você precisa realmente dar foco no que realmente importa. Você precisa dar foco no que realmente vai lhe dar mais resultado. Dar mais resultado aonde? No menor tempo. Para quê? Para que você consiga de forma muito mais rápida estar ali, mais próximo de bater sua meta. Para que você consiga bater sua meta de forma rápida. Então, o seu foco numa reunião para você montar a matriz de esforço-impacto nessa reunião, o seu foco é achar as soluções Quick Wins, que são aquelas soluções que requerem um baixo esforço, que é uma baixa energia ou um baixo investimento, pequeno investimento, e que consigam ter um impacto alto no resultado, diretamente no resultado. Esse é o caminho que você tem que buscar, achar as soluções Quick Wins. E por que tem que ser rápido? Porque se você demora muito para achar a solução, para implementar a solução, se for uma solução que demora muito tempo a ser implementada, pode ser que você não tenha tempo suficiente para conseguir bater sua meta. Pode ser que demore tanto tempo que aí você não vai mais conseguir atingir a meta, porque você já perdeu muito tempo. E aí, se você já perde muito tempo, aí de repente a sua meta já era, o bônus também já era, e aí você não consegue atingir o resultado e não bate a meta. Por isso que as ações, as soluções Quick Wins são muito importantes e elas você tem que focar assim para ontem. Quando você identificar, você já tem que implementar, porque como ela diz, ela é rápida. Você tem que ser rápido na implantação, na implementação dessas soluções. Tá legal? Bom, eu agradeço. Aqui a gente termina a nossa aula sobre essa ferramenta, que ela é muito importante, ela é fundamental para a gente bater a nossa meta. Então, para você bater a sua meta, não tem como você não usar uma ferramenta, né, que é a matriz de esforço-impacto. Essa ferramenta não é complexa, ela é simples de você utilizar, e você utilizando essa ferramenta de forma correta, você vai sim conseguir estar muito mais próximo de bater as suas metas na logística. Eu te garanto isso. Tá legal? Então, de novo, agradeço a presença, agradeço você ter participado aqui comigo dessa live, dessa aula, e espero que o conteúdo tenha sido bastante útil para você e que você consiga aí aplicar no seu dia a dia na logística. Então, até mais, um abraço e um ótimo dia para você.